Olá, pessoa zen, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre os banhos terapêuticos no controle do autismo. Olá, eu sou Luciana, terapeuta naturopata, e você está no Espaço Zen. Aqui você aprende a cuidar da saúde com a medicina natural, acelerando seus resultados e gastando pouco. Aqui você encontra a oportunidade de conhecer o efeito das ervas, das plantas e dos óleos essenciais. E se você pensa que esses tratamentos são caros, você está muito enganado. Apesar de parecer que os produtos naturais têm um preço alto, eles são utilizados a longo prazo, em grandes períodos de tempo. E por isso, esse custo acaba sendo diluído, porque eles rendem muito. Você vai utilizar pequenas quantidades. E se você utilizar corretamente, rapidamente vai ver os resultados. Tem um jeito certo e um jeito errado de utilizar esses produtos. Como eles têm um preço mais acessível, às vezes as pessoas utilizam de forma indevida. É importante você encontrar um profissional habilitado para fazer esses tratamentos corretamente e ver realmente os resultados. Produtos naturais podem criar interações medicamentosas com alguns remédios químicos e também com outros produtos naturais. Por isso, é importante você saber o que está fazendo na hora que vai utilizar a naturopatia para cuidar da sua saúde. E para produzir esse conteúdo, eu utilizei o estudo da Universidade do Rio Grande do Norte. Mas já vai me contando aí, você utiliza produtos naturais? Você tem um terapeuta que te acompanha ou você faz tudo da sua cabeça? É importante você encontrar um profissional para realmente encontrar os resultados buscados. Produtos naturais podem gerar interações com remédios e trazer desconforto a quem os utiliza de uma maneira incorreta. É importante você saber o que está fazendo. E para produzir esse conteúdo, eu utilizei o trabalho da Stephanie Ellen Ribeiro Vélez, que foi orientada pela professora doutora Paula Fernanda Brandão Batista dos Santos. É uma publicação que trata do uso do óleo essencial de lavanda para crianças com TEA. É um estudo de caso sobre o impacto na qualidade do sono e na ansiedade. Esse estudo foi publicado em fevereiro de 2023 e ele trouxe algumas revelações importantes sobre o uso desses óleos. É um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os banhos terapêuticos fazem parte de um contexto de tratamentos que estão relacionados ao relaxamento e também às práticas complementares no cuidado de diversas pessoas, quer sejam autistas ou não. No caso dos autistas, os banhos promovem o relaxamento e o bem-estar, especialmente em relação à sensibilidade sensorial e ansiedade, que é bastante comum nas pessoas com o transtorno do espectro autista. Vários autistas experimentam altos níveis de ansiedade e estresse. Tem óleos essenciais que podem ajudar a controlar esses níveis de ansiedade. Óleos essenciais como a lavanda, a camomila, o ylang-ylang, que são óleos conhecidos pelas propriedades calmantes e relaxantes. Também tem a questão da sensibilidade sensorial. As pessoas que têm autismo podem ter uma sensibilidade tátil, auditiva, olfativa. E esses banhos podem ser ajustados para criar um ambiente sensorialmente agradável. O uso dos aromas suaves e da água de morna a quente
pode ser bastante reconfortante e relaxante. Os banhos terapêuticos também ajudam nos problemas para dormir. Os problemas no sono são comuns nas pessoas dentro do espectro autista. Os óleos essenciais, como a lavanda, que são usados nos banhos antes de dormir, eles ajudam a relaxar o corpo e a mente, favorecendo um sono mais tranquilo. Não só por isso. Além disso, a lavanda é um óleo fungicida, bactericida. Ela vai ajudar a trabalhar o sistema imunológico. Ela fortalece o sistema imunológico da pessoa que a utiliza enquanto dorme. Com relação ao desenvolvimento sensorial, tem algumas abordagens terapêuticas para o autismo que envolvem a exposição controlada a alguns estímulos sensoriais. Isso ajuda a pessoa a lidar melhor com as próprias sensibilidades. O banho terapêutico é uma oportunidade para experimentar diferentes sensações dentro de um ambiente seguro. É importante a gente lembrar que, no caso dos autistas, nós temos alguns cuidados especiais que devemos considerar na hora de aplicar a terapia dos banhos. Como eles têm muita sensibilidade a cheiros, pode ser que, bem no começo do tratamento, seja mais interessante iniciar com pequenas doses de óleo essencial e observar como essa pessoa vai reagir. É importante também utilizar óleos que são seguros para as crianças. Tem alguns óleos essenciais, como por exemplo o eucalipto, o hortelã-pimenta, a mirra. Esses óleos podem ser fortes para crianças, especialmente aquelas menores de 6 anos. Então, é importante a gente focar em óleos que trabalham de uma forma mais suave, como a lavanda, a camomila e a bergamota. Normalmente, esses óleos são mais seguros para esse tipo de tratamento. Nós também devemos lembrar que é importante evitar o uso do óleo diretamente sobre a pele. Qualquer óleo essencial é um produto muito concentrado e, por isso, ele tem que ser diluído antes de ser utilizado na água do banho. Isso ajuda a evitar algumas irritações específicas na pele. Uma boa proporção é uma mistura que varia entre 5 e 8 gotas de um blend e de um óleo carreador, que pode ser aí um óleo de coco, um óleo de amêndoas, antes dele ser adicionado a esse banho. Tem algumas pesquisas que exploram os benefícios da aromaterapia e dos óleos essenciais no controle da ansiedade e do estresse. Infelizmente, essas pesquisas são realizadas com grupos muito pequenos e, por isso, se diz que não há evidência concreta científica de que os banhos ou os óleos essenciais têm um impacto direto nas características centrais do autismo, como a comunicação e a interação social. Esses banhos são vistos mais como uma intervenção de suporte para melhorar o bem-estar geral. Mas é importante a gente considerar e aplicar essa utilização dos banhos com um terapeuta ocupacional ou um médico, porque isso pode ajudar a criar uma rotina que se ajuste às necessidades sensoriais e emocionais da pessoa que tem autismo. O banho terapêutico significa uma adição útil a um plano de apoio ao controle do autismo. Ele ajuda a promover o bem-estar sensorial e a regulação emocional. É importante que você busque um profissional antes de começar qualquer terapia complementar, principalmente se a pessoa está utilizando algum outro tipo de tratamento que possa envolver medicamento. O banho terapêutico, quando bem orientado, ele pode ser uma forma suave e agradável de estimular os sentidos de uma maneira controlada. Aromas suaves e a sensação da água quente podem ajudar a relaxar o sistema sensorial. Além disso, o banho terapêutico pode criar conexão emocional. Ele cria uma conexão entre a pessoa que está aplicando o banho
e o terapeuta, promovendo um vínculo afetivo, promovendo uma experiência relaxante em conjunto. Esse vínculo acontece não só com o terapeuta, mas pode acontecer também com o cuidador da pessoa que tem autismo. Você não precisa ser terapeuta para saber aplicar um banho desse. Você pode me seguir e aprender a fazer por aqui. Então, eu vou te dar algumas dicas agora de como preparar um banho terapêutico com os óleos essenciais. E fica tranquilo, se você não tem óleo essencial, você pode utilizar as plantas na forma natural delas mesmo, de folhas, galhos, raízes. Isso vai depender muito da erva que você for utilizar e do objetivo que você quer alcançar. Mas como a gente está falando aqui sobre autismo, é importante escolher tanto ervas como óleos essenciais que sejam seguros e adequados para essas crianças ou mesmo adultos que tenham TEA. Como eu já falei, a lavanda, a camomila e a bergamota, elas estão sempre presentes nessas sinergias para melhorar as comorbidades, os sintomas do autismo. A lavanda, ela é calmante e relaxante. A camomila vai ajudar a reduzir a ansiedade e promover o relaxamento muscular, que é muito importante para quem está sempre tenso, sempre recebendo aquele excesso de estímulos sensoriais. A bergamota ajuda a melhorar o humor e reduzir o estresse, porque ela ajuda a equilibrar os hemisférios cerebrais. O ylang-ylang também é um outro óleo que pode ajudar a clarear a mente, a reduzir a irritabilidade. É um óleo relaxante, só que tem que ter cuidado porque ele abaixa a pressão sanguínea. E além desses, tem vários outros, como por exemplo o sândalo, que ajuda no controle emocional, o meixang e outros óleos ainda. Um dos óleos que eu não deixo faltar nas sinergias aqui é o benjoim. Ele é muito especial nesses tratamentos. É importante você lembrar que não deve aplicar diretamente na pele, principalmente na pele de pessoas autistas. Então, para fazer essa diluição corretamente, você vai utilizar um óleo carreador, que pode ser um óleo de coco, um óleo de milho, óleo de amêndoas. Antes de adicionar o óleo essencial ao banho, faça essa mistura usando uma proporção segura, que varia entre 5 a 8 gotas do blend em 1 a 2 colheres de sopa do óleo carreador. Se você não tem uma banheira de hidromassagem, não tem problema. Você pode utilizar esses banhos na forma de um banho parcial, que é também conhecido como escaldapés. É popularmente conhecido na nossa cultura como escaldapés. O importante é que você mantenha a temperatura dessa água confortável, evitando extremos de temperatura, ou muito frio ou muito quente. Isso pode causar bastante desconforto sensorial no autista. Eu gosto de conversar com eles. É sempre bom perguntar, verificar a temperatura da água antes deles entrarem ali, porque a sensação deles é muito diferente da nossa. Esses banhos, eles devem ser um pouquinho mais curtos. O tempo pode variar entre 15 até 30 minutos. Depende do grau de relaxamento que você quer causar sem provocar um desconforto ou um aborrecimento. Cada autista é único. Então, a gente tem que estar sempre observando a reação deles, porque nem sempre eles falam. Na maioria dos casos, eles não falam. Então, a gente tem que observar, porque alguns são bastante expressivos. Eles não precisam nem abrir a boca para se comunicar. Mas quem recebe a comunicação tem que ter a sensibilidade para entender. Eu recomendo para você que é pai ou mãe de um autista, principalmente aqueles que ainda não têm um laudo, não estão recebendo um tratamento adequado, que é muito difícil. Eu conheço bem essa realidade, eu sou mãe de autista nível 2 de suporte e só consegui o laudo da minha filha quando ela completou os 18 anos de idade.
Então, durante todo esse período da vida dela, eu tive que me virar para conseguir reduzir esses sintomas sem estar entupindo de remédio. Esses indivíduos com autismo, muitas vezes eles têm níveis elevadíssimos de ansiedade. Esses óleos essenciais que eu comentei, quando eles são usados em banhos, em massagens, na própria forma de aromaterapia, eles têm propriedades calmantes que ajudam a reduzir o estresse e a tensão emocional, que é muito comum nos autistas. A regulação sensorial também é importante nesse processo, porque o autista tem hipersensibilidade a tudo. Isso torna os ambientes um grande desafio para eles, principalmente aqueles ambientes com muito barulho, com muita cor, com muita luz, muitas pessoas, muito movimento. Então, os banhos com os óleos essenciais oferecem uma maneira suave e controlada de estimular os sentidos do autista, sentidos como o olfato, o tato. Esse controle e estímulo ajudam a regular o sistema sensorial de uma forma mais agradável e relaxante. A minha filha, eu me lembro que quando a gente começou com os banhos, eu não podia ligar o motor da banheira. O barulho deixava ela apavorada e nem é tão barulhento assim. Mas para você ver que cada um é de um jeito. A gente tem que começar bem devagarzinho, colocando aos poucos, deixando que eles se acostumem com essas sensações que são agradáveis. Em um momento inicial, pode parecer que não, porque eles resistem a tudo realmente, mas é ter inteligência e saber insistir com cuidado, com carinho e principalmente antecipando. Quanto mais você antecipa o que vai acontecer, melhor, tá bom? O calor da água dos banhos, quando ele é combinado com os óleos essenciais, ele pode aliviar os músculos, promovendo um relaxamento físico. Esse efeito pode ser particularmente útil para os autistas que têm muita tensão no corpo. Além disso, os banhos ajudam a melhorar o sono. Todo autista, quase todos eles, têm muita dificuldade para dormir. Quando a gente faz esses banhos à noite e utiliza óleos essenciais calmantes como a lavanda e o sândalo, eles ajudam a criar uma rotina relaxante antes de dormir. Isso vai facilitar a transição para o sono e vai melhorar também a qualidade do sono. Pessoas com autismo muitas vezes se sentem muito bem com as rotinas bem estruturadas. O banho terapêutico pode ser incorporado como uma parte de uma rotina diária de relaxamento, conforto, previsibilidade e segurança emocional. Essa experiência do banho, ela pode criar uma oportunidade de interação positiva entre quem cuida e a pessoa que tem o autismo. Isso vai fortalecer os vínculos emocionais e proporcionar uma experiência compartilhada de relaxamento. Se você tem um autista não verbal, eu vou te dizer que esse é o melhor momento para você estimular a fala dele. É o momento em que ele está realmente relaxado dentro da banheira ou com o pezinho lá na bacia fazendo escaldapés. Se não for uma criança muito grande, você pode colocar dentro de uma bacia grande. Quanto mais ela conseguir submergir nessa água do banho, melhor, mais relaxada ela vai ficar. E além disso tudo, a aromaterapia pode impactar positivamente o humor, ajudando a eliminar a irritabilidade, a raiva ou a frustração, que são comuns em indivíduos com autismo. Os óleos que eu citei você pode usar sem medo, porque a bergamota e o ylang-ylang ajudam a elevar o humor e a melhorar o bem-estar em geral, melhora a concentração e o foco também. O uso dos óleos essenciais em banhos ajuda na diminuição de comportamentos repetitivos, as ecolalias. Algumas pessoas com TEA têm esses comportamentos repetitivos e isso é uma forma deles lidarem com o excesso de estresse ou de estímulos do ambiente.
Os banhos terapêuticos promovem o relaxamento profundo e ajudam a reduzir a necessidade desses comportamentos ao diminuir os níveis de tensão interna. O contato com a água e o benefício do óleo ajudam a aumentar a consciência corporal de uma maneira bem mais positiva. Isso ajuda o autista a se sentir mais conectado com o próprio corpo de uma forma mais tranquila e segura. E o principal benefício dessa prática é a facilidade de implementar. Esses banhos são um tipo de intervenção não invasiva e acessível. Eles são fáceis de você incorporar no cotidiano. Eles trazem uma forma prática para os cuidadores e as famílias que buscam estratégias complementares para o cuidado com os autistas. Esses benefícios trazem fatores sensoriais, físicos, emocionais, que ajudam as pessoas com autismo a se sentirem mais confortáveis, calmas e equilibradas. Como eu te falei, é importante você ter paciência e começar lentamente esses tratamentos. Vai introduzindo os óleos essenciais devagar. Deixa o seu autista ir recebendo o tratamento de uma maneira tranquila, sem muito susto, naturalmente. Tem alguns obstáculos que podem acontecer aí durante o tratamento. No caso aqui, como eu dei o exemplo da minha filha, se eu fosse encarar não poder ligar a hidromassagem como um obstáculo, nós não estaríamos onde estamos hoje. Então, eu comecei sem ligar o motor da banheira, fui deixando ela se acostumar com a temperatura da água, com o movimento da água, a sensação do ambiente. Tudo com muita calma, com muita paciência. Quando ela queria sair do banho, eu não insistia para ela ficar, mesmo se ainda não tivesse completado o tempo do tratamento. É importante que você tenha em mente que a sensibilidade do autista, ela tem que ser respeitada. Eles não sentem as coisas como a gente sente. É diferente. É muito diferente. Hoje em dia se usa bastante para tratar os distúrbios da ansiedade e da sonolência, algumas categorias de psicofármacos que são utilizados nos indivíduos com TEA, que são os ansiolíticos sedativos. Um dos mais utilizados são os benzodiazepínicos. Esses benzodiazepínicos utilizados no tratamento de insônia primária, eles diminuem o sono REM, e geram um sono que não é reparador. Quando a gente pensa nisso, sabendo que a maioria das crianças com TEA já tem efeitos adversos de uso prolongado desses medicamentos, acontecem ainda as consequências ao organismo que tem a ver com déficit de memória, demência, problemas cognitivos. Então é importante a gente colocar a terapia natural como um coadjuvante, uma ferramenta poderosa que ajuda a promover a saúde física, emocional e mental dos indivíduos, sem os efeitos colaterais dos químicos. Os óleos essenciais voláteis são encontrados em pequenas glândulas que estão em diversas partes das plantas aromáticas. Para que esse tratamento seja potencializado, a aromaterapia pode ser utilizada como uma prática multiprofissional. No estudo da universidade, foi aplicado um protocolo durante 30 dias, num grupo de mães, através desse grupo que demonstrou interesse em participar dessa pesquisa. Então, foi explicado passo a passo de como aplicar o óleo essencial. Elas levaram o óleo essencial para casa e aplicaram de acordo com o protocolo, sendo monitoradas pelo pessoal da universidade. E os resultados dos estudos mostraram que as crianças que utilizaram os óleos durante a pesquisa tiveram uma melhoria significativa, tanto para dormir quanto para permanecer dormindo. Usando o óleo de lavanda, houve uma redução da ansiedade e da irritabilidade e uma maior concentração durante as atividades diárias desses autistas.
Não dá para afirmar que melhorou somente pelo uso do óleo essencial, porque foi seguido todo um protocolo. Mas é importante ressaltar que esse óleo essencial favorece o equilíbrio das emoções nas crianças. Sim, ele favorece em muitos casos. Então, é importante, além de utilizar o óleo essencial, você adotar medidas de higiene do sono, como um ritual de preparação para dormir. Isso inclui preparo do ambiente e atitude do cuidador. Qualquer terapia natural que você vai utilizar tem um passo a passo e uma forma certa de ser aplicada, para poder observar realmente o resultado. Agora me diz aí, você sabia desses tratamentos utilizados como ferramentas complementares para o autismo? Você conhece alguém que já se beneficia do uso dos óleos? Eu quero que essa mensagem chegue a mais pessoas. Se você conhece alguém que tem um filho com sinais de autismo ou mesmo com o laudo de autismo, envia para essa pessoa, para que ela saiba que existem alternativas. Tem terapias complementares que não são tão invasivas quanto remédios e que, quando utilizadas corretamente, têm resultados tão bons quanto os dos remédios, às vezes até melhores, porque não têm os efeitos colaterais irritantes dos psicoativos. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um like, comenta, compartilha. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Terapias complementares bem aplicadas aceleram os resultados dos tratamentos convencionais. Os óleos essenciais, os banhos, ervas e plantas não substituem o acompanhamento do médico ou do profissional de saúde. Lembra que eu não estou aqui para substituir ninguém. Eu estou aqui para te ajudar com soluções naturais, menos invasivas. Eu te agradeço muito por ficar até o final desse vídeo. Espero poder te encontrar em breve.